can't you see? I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Zhuangzi conta uma história muito engraçada que ilustra o caso de Carlos Bourret com Einstein. Diz ele que um homem tinha pavor da própria sombra e das próprias pegadas, achava ambas monstruosas e, para se livrar delas, começou a correr. Quanto mais corria, mais pegadas deixava e mais a sombra acompanhava. Pensando que não estava correndo rápido o suficiente, correu cada vez mais até morrer de exaustão. Zhuangzi concluiu: se ao menos tivesse parado sob a sombra de uma árvore, sua sombra teria desaparecido. Se tivesse permanecido quieto, não haveria pegadas, mas sua própria estupidez o matou. É o caso de Noguet, que é perseguido pela inteligência, pela cultura, pela honestidade intelectual, mas com pavor foge e provavelmente algum dia cairá exausto ou morto de congestão, de tanto comer capim. E agora passemos para os primeiros pontos da ridícula e estapafúrdia reflexão de Noguet sobre Einstein. O caso estapafúrdio da imaginação em Einstein. É claro que começamos ignorando o que Noguet diz sobre Einstein acreditar ou não em Deus. A crença em um Deus pessoal, um Deus impessoal, ou em uma força da natureza, ou em nada, é totalmente irrelevante em relação à obra de Einstein. Mas começaremos pelo primeiro absurdo que demonstra já uma grande distorção na pesquisa ou estudo ou zurro de Noguet. Ele cita uma frase de Einstein, abre aspas: a imaginação é muito mais importante do que o conhecimento. Um raciocínio lógico nos leva de A a B. A imaginação nos leva a qualquer lugar que quisermos. Fecha aspas. Einstein disse realmente isso em uma entrevista a George Sylvester, publicada em 1929. Mas é preciso entender o contexto completo. Ele disse ainda, abre aspas, pois o conhecimento é limitado, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro, estimulando o progresso e dando nascimento à evolução. Fecha aspas. Einstein falava do momento pré-científico da descoberta, do impulso criador que permite formular hipóteses. Ele não estava ali discutindo a física experimental, nem dizendo que leis naturais são absolutamente imaginativas ou ainda relativas ao observador, como Noguet insistirá. Na verdade, ele falava aquilo que sabemos estudando a história da ciência e a história da própria filosofia, que a imaginação inicia todo o processo. A verificação empírica e matemática sempre parte da imaginação. É assim até hoje nas invenções tecnológicas. Quantas coisas que temos hoje com o avanço da tecnologia não começaram na literatura de ficção científica ou ainda nos ousados desenhos e projetos de Da Vinci. Noguet é desonesto aqui ao interpretar essa frase como um princípio físico da metodologia de Einstein e incorre exatamente uma confusão entre imaginação criadora e fundamentação científica. Isso Einstein nunca cometeu. E agora podemos passar para um dos exemplos mais cômicos que Noguet comete em relação à teoria de Einstein. O pedaço de pau em um balde de água. Noguet afirma de forma patética que um pedaço de pau dentro de uma bacia ou um balde de água parece formar um ângulo. Afinal, ele pode parecer angular, mas ele continua reto. Nós vemos um ângulo por uma série de fenômenos, enquanto o pedaço de pau continua reto. Noguet diz então que isso refuta a teoria de Einstein, pois, segundo Noguet, Einstein afirma que o marco de referência, o V angular,
E, de fato, supostamente, segundo Nogués, ele seria angular. Então, a teoria da relatividade, diz Nogués, não é nem mesmo ciência, ele chama até de antessala da loucura. Mas qual é o problema aqui? Nogués, na verdade, faz um raciocínio de um sujeito que não saiu da quinta série, pois não conseguiu entender nem a questão das ilusões ópticas e acha que está refutando Einstein. Ele pega esse exemplo, um fenômeno banal de refração, que qualquer estudante daquilo que na época de Nogués chamavam de ginasial consegue compreender. E deduz desse absurdo que a relatividade seria uma espécie de ilusão subjetiva dos observadores. Ou seja, ele erra aqui o fenômeno e erra a própria teoria. É uma dupla vitória da ignorância, como o Flamengo de 2005, que ganhou a Libertadores e o Brasileiro, no caso de Nogués, é uma ignorância vitoriosa, uma ignorância que sai com 2 títulos. Seu ponto cego é evidente, ele confunde a aparência sensorial com descrição física. É óbvio que o pau parece angular, porque a luz muda de velocidade ao atravessar meios diferentes, e isso causa refração. Obviamente, o pedaço de pau não é alterado. O que é alterado ali é o trajeto da luz, e assim a percepção é alterada. É física elementar. O problema é que Einstein não disse e nem sugeriu que propriedades físicas mudam porque parecem diferentes em referenciais distintos. Isso seria relativismo perceptivo, não a relatividade de Einstein. Nogués ataca uma teoria que ele mesmo criou. A relatividade trabalha com transformações matemáticas entre referenciais inerciais, não com ilusões ópticas. A teoria de Einstein não afirma que o objeto é diferente porque parece diferente. Na verdade, afirma que certas grandezas medidas dependem do movimento relativo entre observador e fenômeno, e, sobretudo, que outras grandezas são invariantes. Nogués sequer sabe que a palavra-chave da relatividade é invariância, não ângulos ilusórios. Ele olha para um pau torto na água e acha que está fazendo filosofia sobre a ontologia do espaço-tempo. É o equivalente epistemológico de confundir a miragem com meteorologia. Se Nogués fosse uma pessoa séria, talvez ele tentasse argumentar e, primeiramente, fosse capaz de reconhecer a distinção que Einstein fez sobre a percepção sensorial, a descrição geométrica e a estrutura física das leis naturais. Mas isso exigiria muito estudo, e quem prefere refutar os monstros, ou como na história de Zhuangzi, os monstros das próprias pegadas e da própria sombra, acaba formando uma situação ridícula. Nogués, então, não refutou ponto algum. Ele apenas revelou que não tem um estudo ginasial para entender a diferença entre óptica elementar e física teórica. É um caso clássico de alguém que, diante do universo, ainda pensa como quem olha para um pedaço de pau em um balde de água. O defunto em um barco. Nogués, mais uma vez, demonstra que sua compreensão de física é proporcional à profundidade de um cinzeiro vagabundo. Ele pega um exemplo simplista, um cadáver num barco, e imagina que com isso destrói a relatividade. A eterna síndrome do amador que acha que descobriu um erro onde só existe sua própria ignorância. Este erro é central e colossal. Ele confunde o estado físico absoluto com o movimento relativo. A relatividade não afirma que o homem está em movimento porque parece estar. Afirma que movimento é definido em relação a um referencial. Isso não é invenção de Einstein, é o ABC da física desde Galileu. Se você está num barco em movimento, parado num convés, você tem um movimento relativo à margem, porque o barco se desloca. Um repouso relativo ao barco, porque você está parado em relação ao convés. Einstein não discute aparências, ele descreve a estrutura matemática da cinemática. Nogués acha que Einstein diz que o homem é simultaneamente parado e também está andando, como se fosse uma contradição ontológica. Não entende que são descrições relativas a sistemas diferentes.
É como confundir gramática com metafísica, porque a mesma frase pode ter sujeito em uma língua e não ter em outra. E então, Nogué aparece com o argumento do cadáver, provavelmente achando que encontrou aqui a grande refutação da relatividade, pois ele diz que se um cadáver está em um barco em movimento, pela teoria de Einstein, seria afirmar que o cadáver está de fato em movimento, não como uma massa agregada do barco, mas de fato em movimento. Na cabeça de Nogué, é isso que Einstein teria afirmado. Ele acaba de redescobrir aquilo que todo aluno aprende nos primeiros anos de aulas de física. Um corpo pode estar em repouso em um sistema e em movimento em outro. Isto é, Nogué acaba utilizando aquilo mesmo que ele pretendeu refutar. O exemplo do cadáver não prova nada. O cadáver aqui é apenas uma massa que compartilha o movimento do barco em relação à margem, mas está em repouso em relação ao barco. Não há qualquer contradição ou paradoxo aqui, ou mesmo uma afirmação de que o cadáver está ou é em movimento. Há uma capacidade profunda de distinguir, no caso do Nogué, o que é ontologia, isto é, o que é cinemática, como algo se move, e referencial, aquilo em relação a quem você mede o movimento. Nogué acha que refuta Einstein dizendo que as coisas são como são, independentemente do observador. Mas isso é um truísmo filosófico irrelevante para a física. Claro que a coisa em si existe. Einstein nunca negou isso. Relatividade é diferente de relativismo, não é idealismo sensorial. E muito menos é um psicologismo perceptivo. É pura física. Nogué luta contra uma teoria que só existe na cabeça dele. Ele refuta a sua própria incapacidade de distinguir conceitos diferentes. E isso em um sujeito que se diz professor de filosofia e se aventurou até em um patético curso de física. E agora temos o grande festival de piadas de salão, um show digno de Ari Toledo, de tão engraçado. Pois o burro senil atinge o ápice de sua confusão mental. Ele decide que mecânica quântica e relatividade são pitagóricas, sensistas e quase berkelenianas. É a prova definitiva de que a operação de Nogué é um plano sofístico, isto é, puramente verbal. Ele brinca com nomes, escolas, rótulos, como um doido que atira arroz na parede esperando que algum grude. A filosofia para Nogué é apenas um catálogo de ismos. A física, na boca de Nogué, não passa de uma piada grosseira. Pois, vamos lá. Primeiro ele diz que a mecânica quântica deve ser reaplicada e alterada, porque ela seria excessivamente, talvez, segundo ele, pitagórica. Isto é, baseada na crença de que tudo é número. Mas aqui vem um detalhe muito irônico. A física moderna é matemática porque a natureza é estruturável matematicamente. Não porque os físicos fazem juras secretas a Pitágoras. Confundir a formalização matemática com ontologia numerológica é um erro que não se via desde a teosofia de Blavatsky. Einstein, Planck, Heisenberg não eram nem um pouco pitagóricos, eram físicos. Nogué vê números e acha que isso é uma espécie de misticismo. Parece um velho ignorante que nega a ida do homem à lua. É puro analfabetismo matemático. E é aqui que Nogué faz o seu ataque ao marco de referência em uma forma ainda mais grotesca. Ele repete seu erro anterior, confunde a estrutura operacional da física com a filosofia da percepção. Em relatividade, referencial é um sistema de coordenadas, e coordenadas são convenções úteis, não opiniões. Nogué transforma isso em teoria da percepção sensorial. É como alguém pensar que Mercator era empirista só porque fez mapas. E ele continua ainda no tal delírio berkeleniano, e aqui ele ultrapassa todos os limites do ridículo. Ele diz que o pilar de Einstein é falho, é quase berkeleniano.
Berkeley defendia que ser é ser percebido. A existência, para Berkeley, depende da mente. Isso é um idealismo fenomenista. Einstein é o oposto disso. Ele rejeitou qualquer forma de subjetivismo perceptivo. Basta lembrar de sua frase muito famosa: a Lua existe mesmo quando não estou olhando para ela. Einstein passou décadas combatendo interpretações subjetivas da mecânica quântica. Nogués, por pura burrice, coloca Einstein ao lado de Berkeley, ou seja, iguala o antagonista ao alvo. É um malabarismo filosófico digno de participar de shows de piadas. E ele continua em seus erros filosóficos. Ele acredita que, por conta da física utilizar referenciais, ela depende da percepção humana. E, de novo, é o erro de confundir o mapa com o território, o cu com a calça, a régua com o comprimento, o relógio com o tempo. O referencial não é quem percebe, é como se mede. A física moderna é uma ciência de invariâncias, justamente para eliminar subjetividades. Newton também utilizava referenciais. A diferença é que Einstein os generalizou. Nogués interpreta isso como um subjetivismo, o que é pura incompreensão. Ele não entendeu Pitágoras, não entendeu Berkeley, não entendeu Newton e não entendeu Einstein. Nogués apenas criou um plano delirante onde todos se encaixam no mesmo saco. O resultado é uma salada conceitual que só impressiona outros burros como ele. Pessoas que não são capazes de diferenciar um princípio físico de um palpite metafísico. Um erro muito comum em quem ainda segue ou deixa a cabeça ser tomada por modelos ultrapassados, aristotélicos e tomistas. Nogués está preso às ilusões de sua própria percepção. Ele diz que a mecânica quântica precisa ser reformulada, confunde inclusive a teoria da relatividade com mecânica quântica. Mas o grande relativista aqui, isto é, aquele que vive em sua própria incapacidade e tenta fazer dela uma verdade e um argumento coerente, é o próprio Carlos Sounzé.